Meu bom dia a todos. Estamos dando início à abertura dessa comissão especial de inquérito às 9h12. Eu gostaria de comunicar neste momento a comissão especial de inquérito e que seja registrado em ata que, a partir da data de hoje, juntamente com a comissão especial de inquérito, a comissão de fiscalização e controle também estará acompanhando os trabalhos em conjunto, realizando o trabalho conjunto, seja eles nos questionamentos, via escrita e também nas diligências, assim que se fizerem necessárias. Quero agradecer já a presença do vereador André Maldonado, da comissão, vereador Bira, vereador Beto também presente, na comissão de fiscalização e controle, o presidente já se encontra aqui, vereador Milton, o vereador Júlio César também, na condição de membro da fiscalização. Agradecer a presença do vereador Natalino, vereador Borgo e vereador Arnaldo Ribeiro. Neste momento, há uma ata que eu gostaria, e o vereador Mané Lousila também se encontra. Há uma ata da sessão anterior que eu gostaria de ser dada como lida, em função da extensão dela. Portanto, está em discussão. Ninguém se for da palavra em votação, aqueles que foram para a mesa de comissão, os contrários queiram se manifestar. Portanto, dado como lido a referida ata. Dizer também que já chegou a resposta do relator dessa casa, referente à declaração na Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, referente à declaração da senhora Damares Nunes Faria Pavan, já se encontra nessa casa, e nós vamos disponibilizar a secretária para que dê ciência a cada membro de comissão. Estou passando também para o relator. Neste momento, vou solicitar ao relator para que faça a leitura de um documento protocolado pela senhora Damares Nunes de Faria Pavan. Excelentíssimo senhor vereador Sandro Bussola, presidente da Comissão Especial de Inquérito 179 de 2025, Damares Nunes Faria Pavan, já qualificada nos autos da SEI, representada por seu advogado que infaina assina com escritos em Bauru, São Paulo, Rua Genor Meira, 848, vem a presença da Vossa Excelência por requerer que segue requerer-se juntado aos autos do processo anexo à procuração. A ortogrante Damares Nunes Faria Pavan, brasileira, casada, portadora de cédula de identidade RG número 289-872-2820 e do CPF número 120-116-76800, residente domiciliado na rua Casemiro de Abreu, número 251, CEP 17-290-060, nesta comarca de Bauru, estado de São Paulo, objeto defesa de interesses da CEI 179/2025. Pelo presente instrumento, particular de procuração ortogante, supraqualificado, nomeia e constitui seu bastante procurador Olavo Pelegrina Júnior, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Sanção São Paulo, sob 107.276, com endereço profissional na Rua Genor Meira, 848, em Bauru, telefone 14-3223-2882 e 14-97840-306, ortogante dá os poderes contidos na cláusula et extrajudicial para o foro em geral ou fora dele administrativamente, podendo agir junto a repartições públicas, federais, estaduais, municipais, em qualquer juízo, instância ou tribunal, bem como os especiais para contestar, transigir, desistir, receber e dar quitação, firmar compromisso, prestar primeiras e últimas declarações e inventário, prestar declaração de pobreza na forma do artigo da primeira lei 715/83, prestar caução e estabelecer a esta quem lhe convier, sendo certo de que, no que tange a honorários advogatícios, em não havendo contrato que regule a forma diversa, serão pagos conforme o estabelecido pela Associação de Classe, Bauru, 2 de junho de 2025, Damares Pavan. Senhores, eu gostaria, neste momento, antes de nós passarmos para a oitiva, a deliberação de solicitações. Há mais algum pedido de solicitação por parte da comissão especial
de inquérito para que nós possamos falar já para a nossa secretária já anotar e fazer os devidos encaminhamentos. Sim, há algumas solicitações, já deixamos uma cópia. Só vou fazer a leitura para ficar pontuado. Considerando os apontamentos de doação em dinheiro promovido pela Polícia Civil, conforme consta em folhas 15 e 22 dos autos, requer-se que oficialize a Prefeitura Municipal de Bauru para apresentar relatório de extratos bancários das contas do Fundo Social de Solidariedade referente ao período de janeiro de 21 a junho de 25, comprovante de depósito dos valores doados pela Polícia Civil, conforme descrito as folhas retromencionadas. Oficia-se a Prefeitura Municipal para fornecimento de cópia das notas de empenho dos pagamentos realizados pelo Fundo Social de Solidariedade no período de janeiro de 21 a junho de 25. Oficia-se a Prefeitura Municipal para o fornecimento de cópia do processo administrativo 51035 de 2021, que nomeou os membros do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade do município de Bauru. Oficia-se a Prefeitura Municipal para fornecimento de cópia da atas das reuniões promovidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade do município de Bauru, do período de janeiro de 21 a junho de 2025. Oficia o Governo Estadual para informar a relação de itens doados ao Fundo Social de Solidariedade do município no período de janeiro de 21 a junho de 2025. Convocação também da senhora Elisângela Cardoso do Prado Pereira, assessora de gabinete para a oitiva, na próxima reunião da Comissão Especial de Inquérito. E também informar que faremos uma diligência com os membros do colegiado em loco nas dependências do Fundo Social de Solidariedade. Portanto, senhores, está em discussão a solicitação do nobre vereador relator. Então, portanto, está em votação. Aqueles que são favoráveis na comissão permaneçam na comissão, os contrários querem se manifestar. Portanto, aprovada a solicitação dos ofícios a serem encaminhados à Prefeitura Municipal de Bauru. Lembrando também, essa presidência, em conjunto com o vereador Milton, de que os documentos encaminhados ao Executivo ainda não tiveram respostas. Nós estamos aguardando os mesmos para que seja anexado ao processo. Eu gostaria, neste momento, de convidar a senhora Damares, em conjunto com o seu advogado, superrepresentado aqui, para que faça adentrar ao plenário para a oitiva na mesa. Presidente, bom dia. Gostaria de perguntar a Vossa Excelência, que foi praxe nas outras comissões especiais de inquérito, no mandato passado, que sempre abria para os demais vereadores não integrantes da comissão para fazer, até pela lisura, pela publicidade, para que pudesse também fazer questionamentos. Então, a primeira indagação que eu faço a Vossa Excelência é se esse colegiado se irá permitir que os outros vereadores também façam questionamentos, até porque a Comissão de Fiscalização não participa da SEI, mas como Vossa Excelência convidou, acredito que eles terão essa possibilidade. E o segundo questionamento, também nessa linha dos procedimentos adotados, nós sempre convidamos a OAB para indicar um representante para fazer parte da comissão. Então, fica aqui a sugestão a esse colegiado também, que convide um membro da OAB para participar, assim como sempre ocorreu nesta casa. Presidente, muito obrigado pela palavra. Quero agradecer a presença também da vereadora Estela, vereador Hélio, que se encontra nessa casa. Dizer também que a comissão também, que está aqui de fiscalização e controle, lembrando que é permitido aos vereadores que não compõem a SEI fazer perguntas de forma escrita, encaminhada a essa presidência, na qual irá deliberar ou não, ou aplicar a pergunta. Tá bom? Então, de forma democrática, nós iremos atender a todos. Agradecer a presença do vereador Locadora também. Uma questão de ordem, presidente. Como que é feita? Tem que mandar anteriormente? Pode fazer no momento? E quando Vossa Excelência irá decidir? É o colegiado? Porque, pelo que eu estou entendendo, vai ficar na mão, então, de Vossa Excelência para decidir se faz a pergunta ou não. Vossa Excelência é o líder da prefeita. Eu acho que não fica um pouco complicado, vereador. Vereador Borgo, na primeira reunião nós não tivemos nenhum problema de dificuldade de trabalho.
Só quero lembrar... O senhor vê como dificuldade de trabalho vejo esse como questionamento? dificuldade nenhuma, só quero lembrar o senhor que quem está na presidência sou eu. Sim. E não o vereador Marcos de Souza. Então, gostaria que o senhor, nesse momento, a qualquer momento, o senhor pode fazer a pergunta por escrito, que ela será encaminhada e lida, tá bom? Quem decide isso? É Vossa Excelência ou é o colegiado? A comissão. E quando vai ser decidido? Se eu enviar uma pergunta, por exemplo, no final da oitiva, Vossa Excelência vai levar para casa, para o gabinete, para deliberar, ou vai fazer no momento? Não tem esse costume, Excelência, eu delibero agora, porque comigo é diferente. Ah, é? Então eu posso ficar tranquilo que eu posso fazer pergunta, assim Fique como à os demais vontade. vereadores. Fique à vontade. Muito obrigado, presidente. Porque essa presidência não irá permitir o uso de marketing eleitoral e nem para clique de postagem de rede social. Doutora Olavo, vou colocar em caso o senhor fazer alguma intervenção. Quero agradecer também a presença de toda a imprensa aqui. Lembrar que a OAB é sempre bem-vinda a qualquer comissão, lembrando que todas as comissões internas dessa casa são públicas. Senhora Damares, gostaria de agradecer a presença da senhora, mesmo não sendo de forma convocativa, mas espontânea, a senhora se dispôs a prestar esclarecimento a esta comissão. Para dar início na forma regimental dessa comissão, que a senhora falasse o nome, qualificação de RG e CPF, o endereço não há necessidade, por ser dado público, que já se encontra no processo interno aqui dessa casa, tá bom? Damares Nunes de Faria Pavan, RG 28.987.282, dígito 0, CPF 120, nossa, deu um branco, 120.916.282, dígito 0. Muito bem. Senhora Damares, antes de nós iniciarmos as perguntas, a senhora gostaria, de forma espontânea, primeiro, de fazer alguma explanação, mas antes, eu gostaria que a senhora confirmasse, através desse boletim de ocorrência que se encontra aqui na comissão, se a senhora ratifica todas as declarações informadas pela senhora junto à Polícia Civil da cidade de Bauru. Sim. A senhora gostaria de iniciar com alguma explanação ou podemos já passar para as perguntas? Podemos? Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma abreviação do que foi feito, né, no dia, se eu não me engano, 7 de maio, né, que eu vim até a delegacia, fazer esse boletim, porque era uma coisa que já estava me acomodando há muito tempo, e eu quis não confessar, mas explanar e falar tudo que foi o acontecido na minha época, né? Que foi quando eu estava no Fundo Social, trabalhando lá, e aconteceu os fatos, né? E isso estava me acomodando muito tempo, e já tinha falado algumas vezes com a prefeita que não gostaria de continuar no cargo, porque estava muito incomodada, e até com alguns amigos de trabalho e alguns amigos seculares.
Então, aconteceu um fato no dia 7, e houve ali uma breve desentendimento, mas eu já ia fazer isso mesmo, e então eu desci e vim fazer esse boletim, porque a minha consciência estava muito pesada. Então, eu tinha que ter, na verdade, eu tinha que ter falado quando aconteceu a primeira vez, né? Não demorado. Mas, enfim, eu resolvi fazer isso. Então, uma das coisas foi quando o caminhão, né, quando foi a bispa, me ligou e pediu para mim contratar o caminhão para levar ali uns objetos doados pela Polícia Federal, que é um freezer, um aspirador de pó, uma máquina de lavar louça, 2 televisores, cestas básicas, suco de uva. E ela mandou a mensagem, ela já tinha falado comigo antes, contratei, e fomos, o carreto chegou, foi eu e o Daniel, né, que também já foi ouvido, ajudar a carregar esse caminhão. Na mensagem ela falava que a Marcinha e um jovem, né, um rapaz, ia estar ali no projeto para receber esses objetos. Normal. Aí eu fui, ela pediu para mim ir, eu fui com ele, subi no caminhão, fui com ele. Chegando lá, a hora que passou em frente a Lúcia e Luciano, eu já vi que era a MIP. Só que a gente não foi pela frente, a gente foi por trás. E o Dosimar Rossim, que abriu o portão, né? Até foi muito estranho, porque eu até então não sabia, enfim. Nós descemos as coisas numa edícula. Tem uma edícula, um cômodo, um banheiro, uma cozinha, lá, depois a igreja. E a gente foi descendo. Eu ajudei, e o seu Moacir, que hoje, infelizmente, está falecido, né, sofreu um infarto fulminante, não poderia estar aqui, porque eu tenho certeza que, se ele estivesse neste dia aqui, ele estaria aqui, confirmando isso. E aí nós dois descemos, toda a mercadoria, o Dosemar só olhando, a Marcinha foi falando onde era para colocar. Ali nós colocamos, conversei um pouquinho com eles, e ele fechou o portão. O seu Moacir foi embora, e eu peguei o Uber e voltei para a prefeitura. Então, isso foi muito grave, nunca tinha acontecido do tempo que eu estava lá, isso. E logo passou, não sei se foi 1 mês ou 2 meses, eu falei isso com a Elisângela, porque ela era muito chegada, a gente sempre conversava, e eu estava já incomodada com isso. Aí foi quando ela mandou o print e falou que tudo que eu fiz foi por ordens da bispa Lúcia Rossim, né? Eu não fiz porque eu quis, eu fiz porque ela pediu para mim fazer, e eu fiz. Aí, a outra denúncia foi quando a Marcinha, ela ligava, que a Marcinha ia passar lá, sempre na hora do almoço, para carregar umas cestas, né? Um Fiat Ideia, não lembro a placa de carro, nunca pensei em tirar foto, porque assim, essa não era a minha intenção no meu trabalho, né? E aí a Marcinha vai passar aqui, você carrega uma cesta. Então, sempre, quando a Marcinha chegava, foram 5 vezes. A Marcinha chegava e eu carregava o carro com 12, 13, 14 cestas básicas, leites. Só que eu nunca perguntava, ela mandava, eu fazia. Então, ela sempre falava, essas cestas são para famílias carentes que estão precisando. Depois de um tempo, eu acho que na 3ª vez, uma pessoa veio e me falou que, você sabe de uma chácara que eles estão fazendo um time de futebol, está trazendo os meninos de fora, e eles moram lá e não tem nada, precisa de cama. Então, aí que eu soube. Mas, assim, eu nunca cheguei nela e perguntei, né? Ela era chefona, então eu tinha que obedecer. E eu obedeci, foi 5 vezes. Mais de 12, 13 cestas, todas as vezes que ela passava pelo Fundo Social, pela prefeitura, porque, na época, a gente ainda tinha o estoque lá embaixo, perto da zeladoria ali. E o outro fato foi quando outra doação da Polícia Civil, onde a Elisângela fala que precisava de uma mesa de som para a igreja, e eu falei que a mesa estava lá, só que ela me manda mensagem, como está na mensagem, ela retirou a mesa de som e os 2 televisores, colocou na sacola, e depois ela me informou que tinha levado. Então, eu acho isso, já devia ter feito há tempos, mas hoje estamos aqui para ser esclarecidos, para ser apurado, que eu tenho certeza que vai ser apurado.
Está ótimo. Relator? Boa tarde, bom dia. Bom dia, Damares. Bom dia, doutor Olavo. Bom dia a todos presentes. Eu tenho algumas perguntas, Damares, eu vou fazendo e aí você vai respondendo. Qual é o seu histórico de relação com a família Rosim? Quando vocês se conheceram? Nós conhecemos em 2018. Em que contexto de relação? Como eu disse, eu trabalhava numa clínica, né? E ela, na época, ela fazia lives nas empresas. E eu estava nessa empresa e ela chegou com a mãe para fazer essa live. E conversando ali com a patroa, ela falou assim: eu não vou falar que eu sou tímida a falar. Pede para a Damares falar que eu já até falei para ela se candidatar, que ela fala bem, enfim. Aí eu falei, tenho até o vídeo, tá, com ela, gravando o vídeo, propaganda da empresa. E quando ela pediu, aí ela foi fazer a live na clínica, muito grande a clínica. Ela voltou, a mãe dela voltou e falou: você não me dá seu telefone? Com certeza, dei meu telefone. E aí isso era umas 4h30. Quando foram embora, quando foi 5:50, eu saí para trabalhar, para ir embora. As duas estavam me esperando no carro, querendo conversar comigo. Aí foi que quando elas me convidaram para ser filiada ao partido dela, Patriota. Como que ocorreu o convite para você integrar a equipe de governo da prefeita Suelen Rosim e quais as funções desempenhadas nesse período? Durante esse tempo que a gente se conheceu, né, que ela começou a frequentar a minha esmalteria, ela e a mãe fomos trabalhamos, aí eu nem esperava, né, nunca ela me prometeu o cargo, e foi quando, no dia 1º de janeiro de 2021, ela me convidou para ser a secretária de gabinete do prefeito, né? Então, eu fui 18 dias secretária do prefeito, depois eu passei a auxiliar administrativo no Fundo Social, de janeiro a janeiro de 2023, e de 2023 eu fui ser assessora administrativa na Indurb. Perfeito. Como se deu a transferência da senhora para realizar atividades no Fundo Social de Solidariedade? Qual a rotina de trabalho do setor? O meu trabalho no Fundo Social, quando eu comecei, ainda era na prefeitura, porque não tinha espaço. Então, a gente tinha uma sala, né, para receber todas as pessoas ali convidadas, que tinham pedidos, enfim, todas as reuniões eram feitas ali no 3º andar. E o depósito fizeram lá perto da zeladoria, uma sala bem grande, aonde a gente começou dali, então, a fazer receber as doações. Foram muitas doações, nós estávamos em época de Covid, então, teve aquela campanha de quem vacinasse levasse 1 quilo de alimento, e ali eram feitas todas as doações. Logo mais, eles contrataram mais uma assessora para fazer o administrativo, que era entradas e saídas de todos os produtos. Então, o meu trabalho ali era o quê? Era receber e buscar as doações, entregar doações, visitar as empresas com elas no começo, né? E esse era o meu trabalho lá. Sempre foi a parte de rua mesmo, de atender os munícipes, de atender os empresários, e a parte burocrática ficava para essa assessora. Qual era o nome dessa assessora? A primeira, Andréia Storoli. Andréia Storoli. Sim. E a segunda? Teve mais? Não, depois veio uma, mas não ficou. Aí veio as bolsistas, né? Aí logo veio aquele plano de governo que contratava bolsista. Aí veio 4 ou 5 bolsistas para a gente. Aí ficou a Beatriz na parte administrativa. Beatriz, você lembra o sobrenome dela, Damares? Tá. Não lembro. Quais locais abrigaram as dependências do Fundo Social de Solidariedade na gestão Suelen Rosim? Você acabou de falar né, na prefeitura, e gostaria de saber se existe outro. E como se deu a escolha da sede de frente ao prédio do Palácio das Cerejeiras? Se você participou desse momento. Sim, no começo, né, no 1º ano, nós ficamos ali na parte de baixo da prefeitura. Depois, elas, né, a Lúcia Rosim
foi escolhendo os prédios. Fomos ver vários prédios, galpão, enfim, vários lugares. Aí, quando surgiu antigamente era a Casa do Leite, lá, eu acho, não sei se assim se fala, Casa do Leite, e aí foi mandada a documentação, demorou, e acabou dando certo, e aí a gente mudou para lá. Você sabe me dizer quem tinha cópia das chaves para acesso ao Fundo Social de Solidariedade? Essas chaves, elas ficavam sempre na zeladoria, nunca com ninguém. Então, assim, vamos dizer que tinha 2, mas, assim, se eu fechasse no meu horário, eu levava na zeladoria. Então, essa chave ficava na zeladoria. Qual era o procedimento adotado pelo Fundo Social em relação ao levantamento das doações? O órgão fazia contato com a entidade e empresa pleiteando donativos, produtos e bens, ou estes eram ofertados pelas entidades em contato com o fundo? Quais os tipos de doações eram recebidas pelo Fundo Social? No começo, muitos empresários procuraram, né? Muitos empresários procuraram. Elas faziam várias campanhas. Como eu disse, né? A gente estava na pandemia, então chegava muita doação de empresas, de munícipes, de várias pessoas, de vários lugares chegavam as doações. Você sabe me dizer assim, eram doações diversas, todos os tipos de doações? Tinha, igual eu falei, roupa, calçado, leite, muito leite, alimentação, móveis, né? Igual a Polícia Civil doou várias vezes móveis, televisores, teve doação de bicicletas. Então, assim, muita coisa. Tem um órgão aqui em Bauru também que já doou para lá pesos e medidas, quando vai no mercado e tem lá os itens. Então, assim, vinha muita coisa, igual esse suco de uva mesmo que foi lá para a MIP, era de lá. Então, era muito, assim, de tudo um pouco, né? Igual fogão, geladeira, munícipes que pediam, precisava de uma cama, então a gente entrava em contato, conseguia a doação, né? Você sabe me dizer quais são os principais doadores? Se tem uma empresa que era constante a doação dela, além da Polícia Civil, Federal, que já foi citada, mas você tinha, por exemplo, uma grande marca que sempre fazia doações à prefeitura, ao Fundo Social? Hoje ou na época? Durante esse período, de 21 a 25. Não, é igual eu falei para você, era muitos supermercados, né? Na época, todos os supermercados de Bauru eram parceiros do Fundo Social, né? Supermercados, empresa, a Plazútil foi parceira do Fundo Social, tem uma empresa de energia solar também que foi. Então, tinha muitas pessoas que doavam. Legal. De quem era a responsabilidade de buscar os itens doados ao Fundo Social? Essa é a primeira pergunta. E se era assinado algum recibo de retirada junto às empresas? Essa função era, quando eu fui para o Fundo Social, era minha. Então, eu sempre pegava, assim, sempre tinha os recibos, principalmente quando é empresa. Tilibra já doou muitos cobertores. Então, sempre eles davam, sim, um recibo de entrada, e nós também, a assessora administrativa, também dava entrada às doações. Ok. Como era realizado o fluxo de registro de entrada dos materiais doados ao Fundo Social, especialmente no caso de eletroeletrônicos e doações em dinheiro? Temos uma normativa que regulamenta isso, mas quando se trata de eletroeletrônico, que é algo mais visado, e também dinheiro, qual era o fluxo que existia dentro do Fundo Social? Então, esses eletroeletrônicos, os que foi ganho foi pela Polícia Civil mesmo. Então, eles pediam para a gente mandar um e-mail, né, um ofício, regularizando tudo a retirada. Eu ia retirar a hora que eu ia, eles davam, eu passava para o administrativo. O dinheiro, se eu não me engano, foi doado 2 vezes.
Aí ia o secretário da Finanças. Aí eu não sei como era feito o processo, mas sempre, as duas vezes, foi o Everton que ia junto. Uma vez a prefeita foi. Na primeira vez, a prefeita foi. Depois foi o Everton. O dinheiro era só com ele. Você lembra mais ou menos o período que foi feita essas doações de dinheiro? Foi mais ou menos essa... foi em 2022. Sim. Tá. Agora, é o gordinho. Eu acredito que nesse período era o Everton, né? 2022. Acho que era o Everton. É o gordinho. Tá bom. Eu confundo. Eu vou seguir aqui, que eu tenho mais algumas perguntas. Foi o secretário. Senhores, deixa eu esclarecer algo aqui. Todos os vereadores podem fazer. Só faça por escrito e caminhe essa presidência. Tá bom? Todos, geral. Todos os... Não. Somente o membro da comissão. Pode fazer por escrito, encaminha para cá e nós realizamos a pergunta. Posso seguir, presidente? Vamos lá. O setor de divisão de patrimônio alguma vez foi informado sobre doações de bens recebidos pelo Fundo Social a fim de registros no inventário patrimonial da Prefeitura? Desculpa, eu não entendi. O setor de divisão de patrimônio da Prefeitura alguma vez foi informado sobre doações de bens recebidos pelo Fundo Social? Você tem esse conhecimento? Não. Não? Não tem o conhecimento ou não foi informado? Não tenho conhecimento. Tá. Ok. No caso dos eletroeletrônicos, era feito algum tipo de avaliação da funcionalidade testado? Esses bens eles eram integrados ao patrimônio da Prefeitura ou doados aos assistidos do Fundo Social? No caso de doação, qual o critério utilizado para a destinação dos eletrônicos às famílias? Então, esses eletrônicos, vamos pôr o da Polícia Civil. Dos televisores, eram vários televisores, mas alguns não estavam funcionando, a gente já testou lá na hora. Os outros, a máquina de lavador, era tudo nova, estava até embaladinha, então não foi testado, nenhum foi testado. Tá. Esses bens, acredito que você não vai ter essa informação, né? Se eles eram integrados ao patrimônio da Prefeitura. Tinha algum? Não, né? Não. Tá. E quando ele era doado a alguém no Fundo Social, existia algum critério para destinação? Sim, tipo assim, as bicicletas, televisores. Teve um caso, uma vez, que pegou fogo numa casa na Bela Vista, e ele perdeu tudo. Então, foi feita uma arrecadação bem grande, e aí a Lúcia pediu, porque sempre que essas partes eletrônicos, móveis, sempre ela que mandava onde levar. E aí foi feito lá, aí, por exemplo, lá foi levado televisão, jogo de panela, só que não foi feito, para ele não foi feito o recibo de entrega. Mas geralmente, quando eu ia, vou no Manchester levar uma cesta básica, um fogão, mesmo que usado, a gente sempre fazia uma fichinha cadastrando a família. Existia, então, casos que era feito o recibo e casos que não era feito, era isso? Não, isso. Tanto a doação da MIP não foi feita. Tá. Quem eram os responsáveis pelo controle de estoque dos itens doados ao Fundo Social? Você lembra quem é a pessoa no teu período? Então, era a Andréia e a Beatriz. Andréia e Beatriz. Qual o fluxo de conferência do estoque? Era semanal, quinzenal, mensal? A senhora tem conhecimento disso? O Fundo Social, existe um conselho, né? Então, esse conselho, todo mês, é feita uma reunião para a gente ir ali passar tudo o que era feito durante o mês. Então, geralmente, era feito por mês. Sempre a gente tinha noção das cestas básicas, quantia, quanto tinha, quanto que não tinha, porque sempre ela perguntava para aumentar o pedido de cesta, mas era uma vez por mês. A senhora percebeu algum momento divergências de produtos que saíram do Fundo Social sem informação, divergência de destinos? Em algum momento você percebeu isso? Não. Ok.
Como eram atendidas as demandas para doações do gênero alimentícios aos assistidos do Fundo Social? Espontânea ou indicação? Não, era como muita gente já conhecia o Fundo Social por causa das propagandas, era muita gente que entrava em contato, tinha um celular, né? Tinha muita indicação, sim, né? Que as pessoas ligavam e pediam. A própria Lúcia Rosim sempre passava o nome de muitas pessoas e a comunidade que iam até ou a prefeitura ou a casa para pedir. Tanto como os projetos. Também eram atendidos vários projetos na cidade. Quando a Lúcia passava o nome das pessoas, havia uma fila, possivelmente. Essa fila, ela era respeitada ou não? Como era eu que fazia, eu sempre procurava atender todo mundo. Então, eu atendia os que estavam esperando, os que ela pedia. A gente atendia na base de 20 famílias por dia. 20 famílias. Havia continuidade no fornecimento desses alimentos às famílias no curso dos meses? Ou era uma doação e não havia mais continuidade? Ou era um trabalho contínuo algumas famílias? Em várias famílias era contínuo. E existia um critério de meses? Alguns meses? Então, sempre era para a gente atender a 3, 4 meses, né? Só que, no caso, existiam muitos idosos que não tinham de onde conseguir esses alimentos. Então, a gente sempre priorizava eles. Perfeito. O Fundo Social tinha apoio técnico de profissionais da área do serviço social? Não. Quem era responsável por fazer a entrega dos itens para a doação das famílias? Havia deslocamento? O Fundo Social possuía veículo próprio ou motorista para servir o setor? Sempre foi eu, enquanto eu estava lá, fora em eventos, que aí é mais gente. No começo a gente não tinha, ia com o carro da prefeitura mesmo, mas logo mais a Câmara Municipal doou um carro para o Fundo Social. Então, a gente tinha um motorista também da prefeitura e, logo depois, veio uma van emprestada da Sagra. Ok. O Fundo Social possui algum tipo de cadastro das famílias assistidas? E quais os itens constavam nesse cadastro? Sim. Quando eu estava lá, todos os cadastros, todas as famílias que eram atendidas, tirando tipo Marcinha, não tinha. Poderia pôr lá como saída, mas não tinha pessoa específica. Mas é para ter esses cadastros. Todos lá, sim, no computador. A Marcinha que você se refere é a irmã da Lúcia? Sim. Eu vi no teu depoimento que você cita algumas vezes que ela retirava itens. Ela representa algum fundo, alguma associação? Ela tem alguma entidade, alguma coisa que justifica isso? Ela foi 5 vezes e ela não tem, que eu saiba, não tem nada disso. Ela é irmã da Lúcia Rosim. Tá, eu gostaria de só registrar como existe um critério, né, para um cadastro. Pedir uma cópia do modelo de ficha e formulário utilizado para registro dos assistidos pelo Fundo Social de Solidariedade e a lista das pessoas cadastradas no Fundo Social também, para que a gente faça um ofício, para que a gente entenda melhor isso, tá? Qual era a rotina de atividades da presidente do Fundo Social, senhora Lúcia Rosim, no setor? Qual era? Isso, qual era a rotina dela como presidente? Na verdade, ela sempre chegava de manhã, né, com a prefeita. Ela passava no Fundo Social, né, ali ela dava o que era para ser feito. Geralmente, a gente se falava mais por telefone. E, quando tinha visita, reuniões, ela avisava. A gente ia com o motorista até o local. Mas a passagem dela sempre foi muito rápida por lá, né? Ela sempre queria saber o que tinha entrado, o que não era, ou quando alguém me ligava, porque, assim, como eu passei para muitas pessoas meu telefone particular, então, ali as pessoas me mandavam e eu já avisava ela do que ia entrar, do que não ia entrar. Então, assim, a gente falava mais por telefone. Era bem difícil a ida dela ao Fundo Social. A senhora citou aqui que a presidente do Fundo Social, a senhora Lúcia, fazia indicações de famílias para doação. Ela, pessoalmente, tinha um costume de levar doação para alguém? Você já viu isso em algum momento? Não.
Ok. No episódio envolvendo os prints, conversas pelo aplicativo WhatsApp, datadas de 21/3/2022, na qual a presidente do Fundo Social, a senhora Lúcia Rosim, indica a rua Maria José Cordovil de Souza para o trajeto de um carreto contratado pela senhora, pergunto, o dia do carreto foi o mesmo da mensagem do WhatsApp, ou seja, 21/3? O dia que o carreto saiu é o mesmo dia da mensagem? Na de manhã, sim. No dia 21/3/22. Sim. Ok. O horário, você lembra? Foi de manhã, era umas 9h10. 9h10, por exemplo. Qual o valor que foi pago o carreto? E foi dinheiro, Pix? Foi R$150 dinheiro. R$150 em dinheiro. E quem que disponibilizou o dinheiro para pagamento desse carreto? A Lúcia Rosim. A Lúcia. A senhora conhecia o endereço indicado pela presidente do Fundo Social? Não. Qual a justificativa da senhora Lúcia para a retirada dos bens do Fundo Social e o translado até o endereço indicado? Então, ela mandou, como está no print da conversa, que era para levar, em nenhum momento ela falou que ia ser lá na MIP, e que era um projeto, que a Márcia e um rapaz estaria esperando no projeto, não na MIP. Tá. Nós já sabemos a resposta, mas só para ficar registrado, o local era residência ou era destinado a outra atividade? Igreja. Igreja, perfeito. Quais os itens foram levados para o endereço indicado? Um freezer de 2 portas, uma lavadora de louça, um aspirador de pó, 2 televisores, cestas básicas, suco de uvas e leites, caixas de leites. Okay. A senhora conseguiria descrever o estado de conservação dos bens, se eles eram novos ou usados, e uma estimativa de valores desses itens? O freezer, a lavadora e o aspirador de pó, eles eram novos. Agora, os televisores, quando eu fui buscar, eles já eram usados, mas os 2 estavam funcionando. Preço, eu não... Perfeito. Quem a senhora encontrou no endereço indicado pela mãe da prefeita Suelen? A Márcia e o Dosimar Rosim. Quanto tempo durou a descarga dos materiais e quem ajudou a descarregar? Durou uns 40 minutos, porque foi eu e o seu Moacir que descemos a mercadoria. O Moacir já é falecido, né? Infelizmente. No local, a senhora identificou mais algum material que foi doado ao Fundo Social e foi levado para a igreja? Não. Foi feito algum pedido dos familiares para evitar comentários em relação aos bens deixados na sede da igreja? Não. Houve outras situações que a senhora foi solicitada a levar materiais em endereço de familiares ou pertencentes a Lúcia ou a prefeita Suelen Rosim? Não. A pessoa denominada Marcinha costumava frequentar o Fundo Social? Não. Qual foi a atitude da prefeita Suelen Rosim ao tomar conhecimento de desvios dos bens doados para o Fundo Social à Igreja da Família? Então, quando a prefeita soube, demorou. Eu já estava na Endurbe e foi quando eu tive uma conversa com a Elisângela, falando que eu ia falar com a prefeita, e aí pedi para marcar, e chegando lá, sentou a Elisângela, e eu sentei a prefeita, e aí houve também uma discussão, falei que eu não queria mais ficar, e falei, conversando, foi quando eu falei para ela, falei assim, não quero mais ficar, porque não sei se você sabe, a sua mãe levou um caminhão de mercadoria para a igreja. Ela bateu na mesa e falou que ia chamar a polícia. Falei, fique à vontade, pode chamar a polícia. E ali foi conversado, foi falado, a Lisângela falou, aí nisso ela ligou para a mãe dela veio correndo, a hora que a mãe dela entrou na sala, falou, já está de volta, já está de volta. Eu falei, ela falou, já está de volta o freezer. Aí eu falei, beleza. E continuei, aí ali foi conversado, Damares, tenha calma, não é assim. Estava bem turbulência,
a minha estadia ali, mesmo eu não aparentando, porque eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, muito feliz, muito alegre. Sempre fiz o meu trabalho no Fundo Social com muito amor, dedicação. Não tenho dúvida disso, para quem me conhece. E isso estava me incomodando, e só que eu continuei. A gente vai melhorar, enfim. Só que eu não fui até o Fundo Social para ver, e ali se encerrou mais uma vez, porque teve outras vezes. Quando aconteceu isso, esse episódio, você lembra o mês e ano? Não, já estava na Endurbe, foi em 2020, ou finalzinho de 2023, comecinho de 2024. Quando você falou isso para a prefeita, você já não estava mais no fundo, você estava na Endurbe? Não mais. Ok. E você acredita que houve alguma retaliação a você depois que você comunicou isso à prefeita Suelen? Com certeza. Foi aí que eu comecei a passar muitas humilhações, muitas críticas, muitas coisas que eu aguentei firme, mas não foi fácil. A senhora Lúcia tinha conhecimento dos episódios envolvendo o desvio de bens doados ao Fundo Social? Não entendi. A senhora Lúcia Costa tinha conhecimento dos episódios envolvendo desvios de bens doados ao Fundo Social? Nunca. Agora tem algumas perguntas aqui referente à servidora Elisângela. Quanto à servidora comissionada Elisângela Cardoso, quando ela começou a frequentar o Fundo Social de Solidariedade? Na verdade, quando se iniciou o governo, ela que estava no meu lugar, ela que entrou para trabalhar no Fundo Social e eu como secretária do gabinete. Quando foi passando os dias, eu conversei com a Suelen. Eu falei, eu não quero mais ficar de secretária, queria muito trabalhar no Fundo Social, porque eu também tenho um projeto social já faz 15 anos na cidade. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com projetos sociais. Aí, ela falou assim, vamos ver, então, se a gente arruma uma secretária. Foi quando eu falei, por que não chama a Elisângela? Aí, ela falou, conversa com ela. Aí, eu peguei, fui até a sala, falei, Elis, vamos fazer uma troca? Eu venho para cá e você vai para... Ela falou assim, não acredito. Eu vou correndo, porque ela também não estava se sentindo confortável ali. Aí, foi quando nós duas fomos falar com a prefeita e foi trocado. Aí eu fui para lá e aí ela foi para ser secretária. Só que, até então, ela sempre estava envolvida com coisas do Fundo Social. Tanto é que, quando a Lúcia Rosim saiu a candidata, todos pensavam que ela ia colocar eu como interina, porque eu cuidava do Fundo Social. E ela colocou a Elisângela. A senhora comentou que a senhora tem uma entidade, né? Eu tenho um projeto social de moradores de rua. Qual que é o nome do projeto? ID. O ID já foi beneficiado com doações do Fundo Social? Nunca. Perfeito. Qual cargo comissionado a Elisângela desempenhava nesta época junto à prefeitura? Você já respondeu, né? Ela era secretária. Secretária. Perfeito. A servidora tinha livre acesso às doações recebidas pelo Fundo Social? Ela tinha, porque ela poderia, em reuniões mesmo, a prefeita e a Lúcia sempre queria que ela estivesse perto, né? Participando das coisas feitas ali no Fundo Social. Qual era a postura da Elisângela quando havia doações de bens considerados de valor ao Fundo Social? Normal. A conversa do print de WhatsApp apresentada na ata notarial, referente ao dia 18/4, descreve a mensagem da Elisângela com o seguinte dizer: amiga, como vou levar o que separei? A igreja está precisando da potência e da mesa. Coloquei na sacola. Eu queria uns 2 monitores de TV. Então, quando chegou essa doação, como eu falei, sempre que chegavam as doações, ela sabia, ela participava, porque a Andréia não estava nessa época, então ela que mandava os e-mails, ofícios para as pessoas para fazer a doação. Então, ela sabia tudo que ia chegar, ela já sabia antes. Então, ela soube desses itens, né?
e foi quando já tinha doado as outras coisas para a MIP, foi quando ela mandou essa mensagem. Eu não estava nesse dia. Ela só me avisou que ela ia levar e levou. Tá ok. E os 2 monitores também levou? E os 2 monitores. O termo de doação número 19 de 2021 da Polícia Civil, na página 37, consta doação da mesa de som, potência de som, 43 monitores. A senhora poderia afirmar se os bens descritos na conversa de WhatsApp com a senhora Elisângela são os mesmos doados pela Polícia Civil? Sim. Ok. Quando se deu a retirada dos materiais do Fundo Social mencionados na conversa de WhatsApp pela servidora Elisângela Cardoso? Foi no dia da mensagem. No dia da mensagem. E esses itens estavam no Fundo Social? Sim, no Fundo Social. Perfeito. A senhora saberia informar o destino dos itens mencionados na conversa de WhatsApp? Onde eles estariam hoje? Na igreja dela. Ela é pastora de uma igreja. Tá. Além dos itens descritos na conversa de WhatsApp, a senhora tem conhecimento de outros materiais desviados pela servidora Elisângela Cardoso? Perdão, vereadora, ela só gostaria de esclarecer a última pergunta. Tranquilo. Foram levados à igreja dela. Hoje eu não sei se está lá. Tá, perfeito. Além dos itens descritos na conversa do WhatsApp, a senhora tem conhecimento de outros materiais que foram desviados pela Elisângela? Não. A presidente do Fundo Social, a senhora Lúcia Rosim, e a prefeita municipal, Suelen Rosim, tinham conhecimento dos desvios de materiais realizados pela Elisângela Cardoso? Não. Com a saída da senhora do Fundo Social de Solidariedade, acredita-se que os desvios de materiais doados aos órgãos continuam? Não posso falar. Não sei. A senhora tem conhecimento de outros bens que foram desviados pela senhora Lúcia, Elisângela ou qualquer outra pessoa que tenha acesso ao Fundo Social? Não. Qual a expectativa da senhora em relação à apuração no caso na Polícia Civil e na Câmara Municipal? Que seja revelada a verdade, que é tudo isso que eu fiz, e que eu fiz o BO, que eu estou aqui hoje, é a mais pura verdade. Quais são as pessoas que a senhora considera importante que poderiam contribuir na investigação da Comissão Especial de Inquérito? Então, o Daniel, né, que eu tinha falado o nome dele, ele já foi... Só um detalhe, o Daniel que a senhora se refere é o Daniel do 3º andar? Não, é um servidor que hoje ele está lá no Obras, ele foi até chamado, e então ele participou, e a Elisângela. Perfeito. Alguma questão que não foi abordada, na qual a senhora gostaria de falar dentro desse contexto? Lógico que depois os colegas vão perguntar, mas dentro desse contexto? Não. Ok. Presidente, minha parte aqui está completa. Aos demais membros da comissão especial? Bom dia a todos. Doutor Olavo, prazer tê-lo aqui. Damares também, obrigado. E os demais membros, todos que estão aqui. Talvez eu faça alguma pergunta repetida, mas eu faço questão de fazê-las para deixar consignado que a ideia, em que pese todas as circunstâncias, é apurar os fatos. E nós só podemos apurar fatos se fizermos perguntas para depois a gente tomar as nossas, formar as nossas convicções. Então, vou ser bem direto, como era uma primeira oitiva, fiz algumas perguntas que, dentro delas, também haverão alguns desdobramentos. Aí, a senhora podendo responder, querendo responder, eu agradeço. Bom, já foi dito aqui, mas eu vou refazer. Quem fez os pedidos para que os bens fossem retirados da prefeitura
fossem levados para outro lugar. Lúcia Rossim, Foi a mesma pessoa sempre? sempre. Segunda pergunta. Como eram feitos esses pedidos? Por WhatsApp, cara a cara, por telefone ou por e-mail? Ou todos? Geralmente era ligação, ou de manhã, quando eu havia, mas é sempre feito por ligação, ou às vezes, como está no print, ela mandava alguma coisa no print, mas era sempre feito sempre comigo. Ou ela ligava, ou ela mandava o WhatsApp, ou ela falava diretamente comigo. Terceira pergunta. Esse tipo de pedido era sempre feito para a senhora? Não, A senhora tem conhecimento de outro servidor que recebia pedidos semelhantes? não, Pergunta número 4. Além de receber as solicitações, a senhora também chegou a entregar bens da prefeitura a outros locais? Quais e de que forma isso foi feito? Quer que eu repita? por favor. Além de receber essas solicitações, ou as solicitações, você também chegou a entregar bens da prefeitura em outros locais? Quais e de que forma a senhora fez? Bens não, mas sempre eu recebia pedido para levar em projetos, vários projetos. Bauru tem muitos projetos ligados a algumas igrejas, outras não, mas sempre ela pedia para sempre atender a pessoa que era pedida. Minha última pergunta. Até o momento, divulgado pela senhora e de conhecimento geral do público, os desvios alvos da denúncia são de quais anos? Existem pedidos mais recentes? Não, esses doados é de 2022. Hoje não, A senhora não tem conhecimento. não tenho. Tá bom. É isso, presidente. Senhor Damares, só para colaborar com a pergunta do vereador Bira, esses pedidos de doação da secretária atual, ela era por WhatsApp ou se a senhora tem esses prints Da Elisângela? da senhora Lúcia? Não, os pedidos fora o da igreja? Correto. Não, tenho vários no celular de pedidos dela, pedindo algum munícipe. Não sabia quem era, mas tem vários pedidos. Correto. Vereador Beto? Senhores, há uma pergunta do vereador Miltinho Sardim, que eu vou colocar para a deliberação da comissão, tá bom? Referente ao pedido de termo de doação 1921, que no dia 1/10/2021 foram doados equipamentos da Polícia Civil ao Fundo Social de Solidariedade. A senhora estava presente na recepção dos equipamentos? A senhora recebeu esses equipamentos? Portanto, a pergunta está em discussão. Então, portanto, ninguém vai falar, aqueles que são favoráveis, então os contrários querem se manifestar. Portanto, a senhora pode, está deliberado, a senhora pode responder as perguntas. A doação dos... A senhora estava presente na recepção dos equipamentos que foram doados pela Polícia Civil? Sim, A senhora recebeu esses equipamentos? sim. Há uma pergunta também do vereador Natalino, que eu vou colocar em deliberação para a comissão. A senhora Damares já presenciou descarte de produtos por seu prazo de validade ser vencido, vereador Natalino? A solicitação da pergunta está em discussão, ninguém usa a palavra em votação, aqueles que for favoráveis à comissão, os contrários queiram se manifestar. Portanto, deliberado, a senhora pode nos responder se a senhora presenciou algum descarte de produto em função do seu prazo de validade vencido? Sim, vários. Uma pergunta também do vereador Hélio, que está para a deliberação da comissão. A entrega das cestas básicas eram entregues, às vezes estava no contexto da pandemia. Em que datas ocorreram? Portanto, a solicitação
da pergunta está em discussão, ninguém da palavra em votação, aqueles que foram favoráveis à comissão, os contrários queiram se manifestar. Então, portanto, está deliberado. A entrega das cestas básicas eram entregues, às vezes, estava no contexto da pandemia, foi no período de pandemia. Em que datas ocorreram? A senhora tem conhecimento? Se lembra? Foram logo que iniciou o Fundo Social, que nós estávamos em pandemia, dali para frente, todos os meses, todos os dias, de segunda a sexta, de sexta-feira, eram entregues cestas básicas. Leites, roupas, calçados. Tá. Essas entregas foram realizadas 5 vezes? A senhora tem esse conhecimento? Da Marcinha? Isso. 5 vezes. 5 vezes. Então, tá bom. Senhores vereadores, se caso não for claro naquilo que vocês enviarem, pode vir até a mesa aqui e nos auxiliar, tá bom? Há um questionamento do vereador Borgo que eu vou colocar em discussão, do ofício 013/025, um questionamento referido ao Fundo de Solidariedade. Então, eu vou solicitar aos membros da comissão a deliberação das perguntas. Então, está em discussão, ninguém vai dar a palavra em votação, aqueles que foram favoráveis às perguntas da comissão, os contrários queiram se manifestar. Eu vou solicitar, portanto, ao relator para que faça o fundamento das perguntas. Eduardo Borgo, vereador, requer que sejam feitas as seguintes perguntas à depoente Damares Nunes Pava. A senhora entregava cestas básicas doadas ao Fundo Social de Solidariedade à população carente de Bauru? Sim. Durante a campanha eleitoral de 2022, a senhora trabalhou para a candidata Lúcia? Sim. A senhora foi paga para fazer campanha para a Lúcia? Sim. Quanto recebeu? R$3.000. Como foi feito o pagamento? Foi feito por Pix para uma pessoa e a pessoa passou para mim o Pix. Foi feito por uma terceira pessoa, porque não poderia ser no meu nome, nem nome de parente. Aí enviou para o nome da, se quiser que se puder falar o nome. Pode falar, agradeço. Da Beatriz, que trabalhava no administrativo. E ela enviou para mim o Pix. Beatriz do que, a senhora sabe? Não sei. Não Tá, Beatriz. Trabalhava no administrativo da prefeitura. Do Fundo Social. Do Fundo Social, ok. A senhora pediu votos para as pessoas que receberam cestas básicas do Fundo Social de Solidariedade? Sim. A senhora Lúcia Rosim sabia que a depoente fazia campanha política junto às pessoas que recebiam as cestas? Sim. Ok. Uma pergunta sobre por gentileza, presidente. Foi citado, dona Damares, sobre a descarte de produtos que tinham a data de validade vencida. Queria saber se eles já eram recebidos vencidos ou se, por inércia, eles estragavam e eram descartados. Só essa dúvida que me surgiu por conta da pergunta. Não, geralmente, quando tem aquela festa do recinto lá, que leva festa de Bauru, é impressionante como as pessoas têm coragem de entregar produtos vencidos, abertos. Então, assim, era grande quantidade de produtos vencidos, então não tinha como a gente descartava. Damares, diante das perguntas que o Eduardo Borgo fez a você, eu gostaria de complementar com mais uma. Mais alguém do Fundo Social que você tenha conhecimento trabalhou na campanha de 2022 da Lúcia Rosim? Do Fundo Social, só eu. Ok. Mais alguma pergunta da comissão? Comissão de Fiscalização, demais vereadores aqui presentes. Quero registrar também a presença do nobre vereador Segala, que se encontra aqui nesta casa. Senhora Damares, a senhora sabe me dizer se houve alguma doação de bicicletas também ao setor
e doações também de bens alimentícios, além de cesta básica? Sim, foi feita uma doação de 16 bicicletas por um condomínio, eu que fui buscar. Algumas também não estavam funcionando e foram entregues a munícipes e a pessoas que precisavam, que era o pedido e aí a gente levava. Alimentícios eu não entendi. Os produtos que a senhora recebia eram somente produtos como arroz, feijão, ou existia outros produtos de doação, como carnes, frios, algumas coisas nesse sentido? Sim, como eu falei, lá no Pesos e Medidas, eles doavam muitas coisas. Em questão a carne, foi até uma vez que a prefeita me falou sobre essas carnes. Nas cestas básicas que vinham de São Paulo, nas caixas, vinham carne seca. Então, muitas das vezes, a gente tinha que abrir as caixas e tirar essas carnes, porque elas começavam a cheirar ruim. Então, eu distribuía essas carnes. Ela até falou que eu pegava carne, mas eu não pegava. A gente tinha que dar um jeito de distribuir aquelas carnes secas, porque elas estavam estragando e contaminavam os outros alimentos que estavam nas caixas. Quero agradecer também a presença do vereador Márcio, que se encontra nessa casa. Essas 16 bicicletas que foram doadas, todas estavam em perfeito uso? Não, várias foram para descartes, 3 ou 4, mas porque assim veio pequenininha, veio grande. Então, assim, como máquina de lavar, a gente recebeu sem usada, sem funcionar. Então, ficava ali, quando aparecia um munícipe que precisava, a gente doava sofá, guarda-roupa, tudo em estado usado. Então, sempre eram doados a famílias que necessitavam. Às vezes, a van levava. Teve um caso que um senhor que veio com o carreto e levou ali alguns desses itens para ele. Tá. Esses descartes ocorriam na onde, por exemplo, desses produtos que eram vencidos, o que era inutilizado, era algum lugar que recebia? Como é que funcionava o descarte desses produtos vencidos? O que eu participei, a gente levava de van num terreno baldio, onde tinha muito lixo, porque sempre era feijão com muito bicho, arroz, macarrão com muitos bichinhos. Então, a gente colocava tudo dentro de um saco preto, amarrava bem amarradinho e a gente levava. Teve alguma doação de colchões por parte de empresas em relação ao fundo no período em que a senhora esteve lá? Para o Fundo Social, não. Não, nenhuma. Então, tá jóia. Para colaborar com as próximas oitivas, também para reforçar, nós vamos solicitar todos os boletins de ocorrência das pessoas que já foram ouvidas na delegacia também. E vamos deliberar alguns nomes para a próxima oitiva. Pode continuar, vereador Maldonado. Não, teve um episódio que eu me lembro que isso até viralizou nas redes sociais, na época daquelas doações que foram para o Rio Grande do Sul. O pessoal se falava muito das águas doadas para o Rio Grande do Sul, que depois se tornou águas que foram distribuídas em alguns lugares naquela campanha que teve de hidratação. Procede? Você tem conhecimento dessa informação? Esse período eu estava na Endurbe, e ali foi montado também um ponto de arrecadação. Então, toda a água e ração, o Fundo Social vinha buscar. As roupas, no começo, iam buscar, mas quando excedeu, então, eu mesmo que liguei para vários projetos, famílias, onde até teve uma denúncia que eu estava distribuindo roupa, mas é porque o Correio não estava mais aceitando, e eu chamava os projetos, tenho até fotos tiradas com essas pessoas que iam retirar, porque eram muitas roupas, mas água e ração era o Fundo Social que vinha buscar. Perfeito. Teve alguma doação específica de ar-condicionado? De vários aparelhos de ar-condicionado? Não que eu saiba. Tá, ok. Há alguma entidade específica ou alguma entidade ligada à igreja ou não ligada à igreja que recebia um número excessivo de doações, que sempre recebia muitas doações, desproporcional das demais? Sim.
Pode citar qual era? Tinha um projeto social que ele é muito idôneo, eu acho ele muito idôneo, né? Gosto muito do projeto deles, e é o projeto da MEFIR, o AFRA. Ok. Eu acho que a senhora já respondeu, mas só para a gente clarear. Esses objetos que foram recebidos da Polícia Civil deve ter documento da Receita Federal, da Polícia Federal. Sim. E isso deve estar na prefeitura? Está na prefeitura? A senhora tem? Fundo Social. A senhora sabe se esses documentos e esses bens foram inseridos no patrimônio do município? Não sei. Eu sei que quando vai buscar, é um trâmite feito de e-mail, de um monte de coisa que mandava para o delegado fazia. Quando estava tudo pronto, ele falava, ok, pode vir buscar. Doações em objetos, eu ia. Dinheiro era o secretário. Então, se deu entrada no patrimônio do município, a senhora não tem conhecimento? Que eu saiba, não ia para o patrimônio. Tá. Senhora Damares, quando a senhora saía para fazer doação, as entregas, as doações, algum servidor, alguém acompanhava a senhora? O motorista. Qual o nome do motorista? No começo foi o Pedro, depois o Capellini. Tá, o nome do motorista é Pedro Abdala, a senhora tem conhecimento? Sim. Qual a relação da senhora em relação ao Pedro? Ele era servidor? Ele era orientado pela senhora, orientado pela presidente? Qual era a função do senhor Pedro? Ele é servidor e tudo era a Lúcia Rossim. Ela que demandava, eu só acompanhava. Sempre foi ela que demandava tudo que era para ser feito. Eu não ia por minha livre e espontânea vontade, eu ia por ela, quando era ela. Depois passou a Elisângela, ela é Elisângela. Tá. A senhora se recorda de ter feito alguma doação para servidor público? Não. Não? Então, tá bom. Mais algum vereador? Vereadores presentes, comissão. Eu quero agradecer a presença da senhora, a presença do advogado. Também deixar consignado que todas as documentações que a senhora gostaria de ter acesso, essa casa está à disposição. Tá bom? Presidente, só queria fazer um parênteses aqui, para a gente poder, caso seja necessário, doutor Olavo, um retorno da senhora Damares, caso haja necessidade de ser interpelá-la novamente. Há algum óbice nisso ou não? Não, estamos à disposição. Ok. O senhor me permite, senhor presidente? Sim. Houve no convite, né, do doutor Damares, houve a solicitação para que ela entregasse o telefone celular especificamente para uma perícia da Polícia Civil. Essa perícia já aconteceu na Polícia Civil, então nós entendemos desnecessário a entrega do telefone celular. E eu peço 5 dias para a entrega do... O outro pedido foi ata notarial em cópia autenticada. A ata notarial não tem necessidade de cópia autenticada, é um documento original, mas entregarei também, no máximo, em 5 dias. Tá ótimo. Eu agradeço a presença da senhora, a presença do advogado. Então, vocês estão dispensados, a comissão permanece para demais deliberações da oitiva. Muito obrigado. A secretária, a senhora está liberada. A secretária, para nos informar, qual é a data disponível? Próxima reunião está agendada para terça que vem, dia 10, às 10 da manhã. Às 10 da manhã? Senhores, nós vamos ter que fazer uma reunião no dia 10 extensiva. Então, eu gostaria, nesse momento, para que nós possamos ouvir a senhora Andréia Cristina Storolli, Elisângela Cardoso Prado Pereira. Como ela é servidora nomeada, então ela será convocada.
A senhora Andréia, não sei se ela pertence ao quadro, os membros têm conhecimento, se ela é servidora ou não? Andréia Cristina, se é servidora ou não, se está em alguma indicação. Então, ela será convidada. A senhora Elisângela Cardoso, convocada. O senhor Daniel de Souza Almeida, convocado. O senhor Leonardo Marcari, convocado. E também a comissão gostaria de fazer alguma indicação. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 depoimentos. Foi Pedro citado Abdala. Pedro Abdala. O senhor Pedro Abdala também. E outro motorista, se tiver outro motorista também, né? Não sei. É o motorista, o outro é Daniel de Souza Almeida. Já consta aqui na... Presidente, posso Sim. fazer uma sugestão, se o senhor me permite? A depoente, ela disse que foi paga para fazer campanha e que entregava cestas básicas e depois ela voltava lá para pedir votos. E ela disse que recebeu o Pix na conta dela e, se eu não me engano, quem fez o Pix foi uma tal de Beatriz. Acho que seria... Beatriz? Eu acho que seria interessante ouvir essa Beatriz. Senhores, vamos... Até porque, com certeza, a Polícia Civil irá ouvir, né? Então, seria interessante ouvi-la aqui também. Sim. Eu acho que para que nós demos encaminhamento do trabalho que é focado na investigação, correlacionado à questão do Fundo de Solidariedade, tendo em vista o que foi colocado pela depoente nesta manhã, diz a respeito a uma esfera eleitoral, de uma demanda eleitoral, que cabe uma deliberação e uma conversa com os vereadores, se assim achar necessário, e a Comissão de Fiscalização e Controle. Não impede também de que a solicitação do nobre vereador seja atendida. Eu vou pedir só na mesma linha que Vossa Excelência está deliberando, então eu faço aqui agora como requerimento para ouvir a Beatriz. E eu vou pedir para Vossa Excelência consultar a colegiado se concorda com a oitiva e, caso não seja usual um não membro da comissão indicar uma testemunha, porque, ao que tudo indica aqui, foi delatado um crime. Então, caso não entendam pela indicação desse vereador, se algum vereador, então, da comissão, avoque esse pedido para convocar a Beatriz, que, se teve pagamento, é a prova do crime, presidente. Se Vossa Excelência puder consultar a colegiado. Tranquilo. Então, portanto, está deliberado pela comissão oitiva. Então, portanto, senhores, já está aqui, então, a próxima oitiva, nós vamos deliberar os convites e as demais convocações. Todos no mesmo dia. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada essa comissão especial de inquérito.